isso? Eu acho que aparece como ele assiste. Mas ele pode botar a apresentação para ficar em destaque, se ele quiser. Naquele... Clicando em cima, Então, sabe? é isso. Sim, E é aí não isso mesmo. aparece. Eu queria que... Aí ele já tá em destaque. Perfeito. Perfeito. Então, só para falar, começar no vídeo do YouTube, né? Que não conseguimos fazer a transmissão ao vivo dessa vez, porque meu computador não estava suportando, mas a gente vai gravar isso e postar assim que acabar a reunião. Então, mesmo que vocês não vejam ao vivo, vai dar para vocês assistirem depois. Peço desculpas por não rolar ao vivo e, enfim, é isso. Acho que podemos começar então, né? Sim, E desculpa a senhorita. demora também, gente. Trazei tudo, mas é isso. Coisas técnicas acontecem. Acontece, acontece. Tá, então agora é o momento, é o espaço para falar da construção do CFPB Sudeste. E aí, o CFPB Sudeste, em 2019, ele aconteceu com a CO, o XRJ, o pessoal da UFRJ e da UERJ responsáveis, que construíram o evento. E aí, a Unifesp pegou a ferramenta do CFPBio para realizar no ano de 2020. Mas aí, o que que aconteceu? Temos um resumo, então, pode passar para frente, tem animação. Foi basicamente isso que aconteceu, na verdade, com o CFPBio. Porque deu tudo errado, gente. A verdade é essa, deu tudo errado. Foi isso que aconteceu com o CFPBio Sudeste de 2020. Aí eu vou explicar por quê. Qual é o início de um sonho? Tudo começou no EREB da Unicamp, né? Que um pouco antes do EREB, a Unifesp, o Centro Acadêmico da Unifesp se reuniu para falar do evento, e aí a gente falou, vamos puxar um CFP-Bio? A gente falou, vamos. E aí, beleza, na Areb a gente puxou, inclusive, disputamos o CFP-Bio com Rio Claro, e que por acaso se tornou CO do Ereb junto com o Rio Preto, então assim, a gente estava super feliz, entendeu? Conseguimos pegar essa ferramenta, caramba, que bacana, E aí começou a dar tudo errado, assim. E o que que deu tudo errado? Pode colocar animação. Assim, basicamente deu tudo errado, mas vamos por partes. A gente estava então procurando um lugar para ser o alojamento das pessoas, né? A gente tinha pensado um evento com 50 pessoas, então a gente precisava de um lugar para fazer isso. A Unifesp, no caso, é o campus de Diadema. Então, Diadema é uma cidade que está ali do lado de São Paulo, mas não é São Paulo. Então, não tem tantas opções possíveis assim. Mas tudo bem. Aí a gente foi atrás de várias opções de alojamento e basicamente todas deram errado. E aí a gente queria trazer alguns causos para vocês ficarem sabendo de como rolou. Por exemplo, existe uma ONG em Diadema que chama ONG Beija-Flor, que é um espaço muito bacana e tem toda a história lá do negócio, mas que eles sempre cedem para eventos assim. E aí a gente foi conversar lá com eles, e aí eles falaram: não, super rola. R$ 15 por pessoa, vocês vêm aqui e usam o espaço. Aí bacana. Aí outra pessoa foi lá falar com eles e eles, não, super rola. Aí a gente foi falar com eles de novo. Aí a gente falou, então a gente vai poder dormir aqui, né? Porque era um evento de 5 dias que a gente tinha planejado. E aí eles falaram, não, peraí, dormir? E aí a gente ficou, amados, a gente avisou que a gente ia dormir aqui. E apesar de duas pessoas terem ido conversar com eles não conseguiram processar essa informação. E aí eu falei, né, dormir aqui. E aí a gente precisava de comida também, né? Não sei se vocês conseguem prover isso pra gente, qual o custo e tudo mais. E aí eles, não, a situação então é diferente, vamos calcular o preço novamente. E aí o preço deu basicamente assim: se a gente quisesse usar o espaço para dormir, para utilizar o restaurante deles, com as cozinheiras deles, de segurança e tudo mais, ia dar assim, um preço pequeno, né? De R$ 10.000. Tranquilamente, entendeu? Coisa pouca, né? Não, assim, pouca coisa. Gente, imagina, né? Tão pouco. Por que será que a gente não pagou, não é mesmo? A gente só não pagou porque a gente é estudante, né? Mesmo. Então, assim, não era possível.
A gente desembolsar 10 mil reais. E eles não falaram, ai, vai ficar 10 mil reais. Eles falaram, ai, considerando, né, 50 pessoas, fica 200 reais para cada um. Imagina, tranquilo. Aí eu falei, 200 reais, independente do número de pessoas? Eles, não, então, é 200 porque vem 50 pessoas, né? Se vier mais gente, fica mais barato, mas se vier menos gente, fica mais caro. Eu falei, então é 10 mil, ele é 10 mil. Eu falei, que bacana. E aí já tava fora de cogitação, não é mesmo? E nisso tudo a gente já procurando outros lugares. Existe um outro lugar lá em Diadema, que chama Fábrica de Cultura, que é meio que uma ONG também, mas é do governo de São Paulo, e enfim. É um negócio que é de uso livre também, mas você precisa fazer uma solicitação do espaço. Aí a gente foi lá, apresentou a ideia do evento, e eles nunca abriram esse espaço para dormir. Sempre abriram para várias apresentações culturais, mas nunca para dormir. E aí eu expliquei para eles tudo mais. Eles falaram: não, vamos ver quão viável que vai ficar, né? A gente vai levar para reunião e tudo mais, mas a gente foi lá, preencheu a ficha, tudo certinho. E aí eles falaram: olha, a gente vai ver aqui, confirmar, né? Não é certeza, mas acho que rola. Aí, assim, falta, assim, uns 2, 3 dias depois, eles, não rola. E aí a gente ficou, que bacana. Aí o outro lugar falou, 10 mil reais. Aí a gente ficou, caralho, que merda, não tem passo nenhum pra fazer essa porra. Aí, beleza, a gente já tava desesperado. E aí o que acontece? A Unifesp do campus de Diadema, ela, por acaso, não tem um campus, assim, não tem uma infraestrutura, vamos dizer, um prédio só dela? Não tem. Ela tem o quê? 5 prédios espalhados pela cidade, onde alguns são alugados, outros são nossos mesmo, mas são muito pequenos. Enfim, a Unifesp não tem um espaço decente para a gente receber essa quantidade de gente que a gente queria. Inclusive, não tem espaço para receber nem pouca gente, assim. A gente pode utilizar os espaços, mas dormir não dá. Tanto que a gente nem foi atrás da Unifesp em si, né? Quando foi organizar esse evento. E aí, quando a gente estava já no desespero, né? Uma professora da Unifesp, que é a orientadora de uma das pessoas que faziam parte da CO, virou e falou assim: nossa, mas vocês querem realizar um evento desse aqui? Que bacana! Por que vocês não pediram ajuda pra gente? Vem, nossa, vamos conversar. Aí a gente falou: nossa, será que é viável então fazer um evento desse porte na Unifesp? E aí a gente foi. E aí o reitor falou: não, a gente vai ajudar vocês, imagina, isso é muito importante para nossa universidade. Vamos lá, vamos marcar uma reunião. Marcaram a reunião. A gente chegou lá e falou: então, a gente pode usar os espaços, né? Aí eles, então, não, porque é período de férias, não pode. Aí a gente falou: tá, mas, né? Será que pode abrir? Assim, eles, não, porque como são pessoas de outras faculdades, não vai poder entrar. Aí a gente falou: tá, mas o ônibus, então, para levar as pessoas para vivência, será que rola? Eles, o ônibus da Unifesp só leva a gente da Unifesp, então não vai poder usar também, não. Aí a gente falou: não, legal. Assim, o bandejão, será que a gente pode usar o bandejão? Aí eles, então, também não pode usar o bandejão, não. E a gente falou: nossa, será que a gente pode usar alguma coisa da Unifesp? Eles, não, basicamente não pode usar, não. A Unifesp não pode fazer nada por vocês. E a gente ficou: nossa, que legal, né? Eles ficaram: por que você não veio buscar ajuda? E a gente busca ajuda e não tem ajuda para oferecer. E aí, a Unifesp, a instituição Unifesp, tem vários campos. Tem o campus de Diadema, tem o campus de Santos, que é a Baixada Santista, tem o campus São Paulo, tem o campus São José dos Campos, tem o campus Osasco, Guarulhos. E aí, a gente queria puxar o evento para Diadema, porque a gente queria fazer uma valorização da cidade de Diadema, assim, e da cultura que Diadema tinha a oferecer. E se não de Diadema, de São Paulo. Então, por exemplo, não fazia sentido a gente ir, sei lá, para o campus Guarulhos, não é mesmo? Mas aí a gente foi atrás das outras São Paulos, falamos, né? Se a reitoria não pode ajudar, a gente vai atrás dos alunos. Entramos em contato com o pessoal do DCE, da Unifesp, para ver se em alguma outra Unifesp teria espaço para a gente fazer esse evento. E aí falaram: então, todos os campos da Unifesp não tem espaço para nenhum aluno, não. Só o campus de São Paulo, que tem o prédio do DCE, que vocês podem usar, ou o campus São José dos Campos. Só que aí, São José dos Campos, Diadema, nada a ver. Inviável chegar em São José dos Campos, inclusive. Então, assim, não era viável fazer em São José dos Campos. E o campus São Paulo, que tinha o prédio do DCE, a gente falou: que bacana, vamos ficar lá então. Aí eles falaram: não, super rola vocês ficarem lá. Aí eles viraram e falaram: a gente vai só confirmar, tudo bem? Aí tudo bem. Quando confirmaram, falaram: então, não tem chuveiro aqui.
não vai rolar. Fazer aqui também não. Mas vocês podem fazer em outra faculdade, olha só. Mas aí, gente, primeiro que nisso já tava, tipo, em janeiro, entendeu? Porque a gente tava organizando as coisas tudo bonitinho, e aí, de repente, tudo deu errado, e isso tudo deu errado. Começou em novembro, e o evento tava para acontecer em janeiro, na última semana. E aí, essa ajuda da Unifesp foi assim, no mês de dezembro, e que não foi ajuda porra nenhuma. E aí tinha chegado a data do evento, a gente não tinha nada e foi isso. O cancelamento foi inevitável, a gente não conseguiu fazer. É complicado ser unifespiano, de fato. E, e aí, por exemplo, a questão da alimentação, a gente estava vendo várias opções de alimentação, mas dependendo do lugar, uma era mais viável que a outra. E aí, no final, a gente não tinha lugar nenhum. Então, como ir atrás de alimentação? E a parte do cronograma, a parte do tema, tudo estava decidido, mas assim, a gente não conseguiu absolutamente mais nada. E aí a gente falou, não, beleza, vamos adiantar para fevereiro então o evento. Mas aí no final também deu tudo errado, porque em fevereiro a gente falou, vamos ver com alguma escola de Diadema se ela cede esse espaço. E aí as escolas já estariam com as aulas, já teriam a volta às aulas, então não teria nenhuma escola disponível para a gente utilizar esse espaço também. E aí a gente falou, não, tudo bem, então vamos fazer o quê? Julho, sei lá, dezembro? A gente leva para o Ereb Rio Claro a nossa situação e fala que vai fazer mais para frente. E aí aconteceu o quê? Pandemia. Então, realmente, o CFPB Sudeste não aconteceu. E é isso, entendeu? Essa é a situação do CFPB Sudeste. É, aí, nesse tempo de pandemia e tudo mais, a gente ficou um pouco parado de fato, porque não só não tinha o que fazer, como também não tinha perspectiva de ter perspectiva de poder fazer, porque a gente não tinha absolutamente nada. E aí. Só queria dizer também que foi um corre do caralho, todo mundo indo atrás de várias coisas, mas a gente realmente não conseguiu. E. Que mais? Aí, nisso, a gente conversou com a CO. A CO se conversou, no caso, né? A gente conversou com a CO, é ótimo. A CO se conversou para ver a viabilidade de poder fazer depois que o corona passasse, mas aí a gente, assim, caiu em si e viu que realmente a Unifesp agora não consegue. Assim, tá acontecendo uma reforma na Unifesp, que talvez tenha um prédio grandão só pra gente quando tudo isso voltar? Sim, talvez, mas a gente não sabe, eu acho que o pessoal também desanimou, e é basicamente isso, assim. Camila, então, o que a gente tava pensando? A gente tinha pensado em fazer 5 dias de evento, de estudo sobre. A gente tinha colocado Floreate Diadema. Não, Floreate Enebio. Esse Floreate é parte do lema de Diadema, que é Floreate Enebio. Que é Floreate Diadema, meu pai. Que é Floresça Enebio. E a gente queria falar sobre como, tipo, se manter vivo e articulado e bem, enfim, estando na situação que a gente estava, de um governo. Nossa, gente, se a gente soubesse que ia ser pior, sinceramente, olha. É porque na época, pensa, a gente estava com o desgoverno do Bolsonaro, aqueles diversos cortes, corte de bolsa. Foi quando começou toda essa coisa de ditadura, assim, do Bolsonaro. Tava ruim, de fato, mas, né, a gente não sabia que podia ficar pior. E aí, a gente queria discutir tudo isso. Então, a gente só precisava, a gente só precisava de um espaço para pegar, discutir, entendeu? Ler texto, sei lá, qualquer coisa, só isso. E a gente não conseguiu isso. E a gente tinha separado algumas vivências, assim, mas seriam vivências, tipo, pela cidade de Diadema, entendeu? Coisas que a cidade de Diadema oferecia pra gente que tivessem um pouco a ver, assim, com ciência, com estudante, com biologia, enfim, coisas do tipo. Mas era isso que a gente tinha pensado e a gente não conseguiu nenhum espaço só para sentar e estudar. Gente, sério, quando eu fui na fábrica de cultura, falar, não, a gente só precisa do espaço para estudar mesmo. Eles, ai, é que ninguém nunca dormiu aqui. A gente falou, não tem problema, a gente abre barraca ali na garagem. Só isso que a gente quer, mas não foi possível, não foi viável. E então, olha, a gente chegou a construir um site que tinha um pouco do histórico do CFPBio, porque ele ficou. Essa é uma ferramenta da Enebio que ficou sumida por um bom tempo, assim, da entidade. E por ter ficado um bom tempo sumida da entidade, ela voltou a acontecer em 2019 com esse CFPBio do Rio. E aí a gente estava preparando para fazer o nosso e realmente não aconteceu mais nada. Gente, a tristeza é essa, entendeu? E é essa a situação do CFPBio Sudeste 2020. Acho que era isso que eu tinha para falar. Olha aí, tudo bonitinho, olha só.
E aí, é isso, né, gente? Eu tava super triste porque o CFPBio não conseguiu acontecer, mas aí depois veio toda essa pandemia, o negócio, e eu olhei e falei, cara, não era pra acontecer nada em 2020 mesmo. Fiquei. Até aceitei, assim, a situação. Olha aí, a página que explica a Nebi, bonitinho. E é isso, entendeu? Aí é um histórico da parte do CFPBio, da ferramenta CFPBio, e não da ferramenta Enebio. E aí, lá em cima tem a edição que seria a nossa, né? Que é a. Como é que fala em número romano? A sétima. E as edições anteriores. Então, aí, quando fosse mudando de edição, a ideia é que essa página dessa edição virasse uma subpágina para ir lá nas edições anteriores e. Enfim, é isso. Amigo, no final é o seguinte, olha, tudo em breve, não tem porra nenhuma. No final é o seguinte, a gente, a CO toda, optou por realmente não pegar esse evento, entendeu? Eu, Alice, queria construir isso, sim, queria construir isso, mas a CO toda falou que a gente não seria capaz, não na estrutura que Diadema tem, a gente não consegue oferecer isso para as pessoas. Porque, por exemplo, Diadema é muito. Assim, não é mais tanto, mas, por exemplo, já foi considerada a cidade mais violenta do estado de São Paulo, sabe? Então tá bem complicado o lugar que a gente vai ficar. Ai, a gente tinha pensado num outro lugar também, que era um galpão de um vereador. E aí a gente marcou reunião, o vereador não foi. Aí quando o vereador foi, ele já estaria usando o espaço na data que a gente queria. Gente, olha, sinceramente, é só gatilho, entendeu? Porque eu queria muito realizar esse evento. E aí não deu para realizar esse evento, e aí não deu para realizar evento algum, não é mesmo? E, enfim, é isso que eu tenho a dizer, assim. Eu, Enebil BR, falando. Acho que é isso, não sei. Uma troca? Então, porque o que que a gente tinha pensado? Quando a gente viu que não ia conseguir fazer na data que a gente colocou, a gente tinha pensado em levar pro Ereb Unicamp, olha, pro Ereb Rio Claro, para explicar a situação, e aí votaria na Assembleia. Se uma nova escola quisesse pegar, ok, mas se vocês quisessem confiar na gente, a gente ia tentar de novo. Mas aí tudo mudou, né? Não rolou nem o Ereb Rio Claro, e aí eu acho que o pessoal realmente não está mais disposto a tentar construir esse evento. Então, sim, está aberto a outra escola pegar. Tipo isso, assim. É porque meio que isso já aconteceu na história da Enebio com o Cornebio Minas, né? Que foi quando Isso. a Maia pegou, literalmente a Maia, não foi nem escola pelo jeito, foi a Maia Aham, sim. pegou a Eneb Fortaleza. Então, eu acho que isso, tipo, é previsto no estatuto e a gente pode muito bem fazer isso. Se uma escola viu que não vai conseguir sediar o evento e abriu mão da CO, ainda mais nesse caso de pandemia, para a gente ter que ficar esperando até o EREB, que vai ter em Rio Claro, para a gente decidir uma nova CO para o CFPBio, a gente poderia sair, não sei se nesse conselho a gente consegue sair com uma nova CO, ou a gente leva isso para o nacional, e a gente resolve lá. Então, eu sei que é viável bem por isso mesmo, por causa do cornebio, que inclusive era um corebio e acabou virando cornebio, porque o conebio não ia rolar, nem o eneb, tipo, eu sei que isso é viável, assim. E então, acho que super rola também, viu? Se alguma escola quiser se candidatar depois, ou agora. Não precisa ser agora, na verdade, gente, mas é isso. Mas pode pensar, né? Pode pensar, ver o Exatamente, que é exatamente. Unifesp, se você quiser pensar de novo, viu? Tô aberto aqui, assim. Só pra, né, colocar. Eu tenho uma dúvida. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Ah, tá. O Corebil, ele é tirado no EREB ou no ENEB, tipo, a organização dele é tirada no Encontro Nacional Regional, é isso? Então, no regional, a gente dá um indicativo na Assembleia Regional, tipo, de quais escolas vão puxar cada ferramenta, tem um indicativo regional. Mas o martelo só é batido mesmo na Assembleia Nacional, que é a nossa única instância de deliberação. Mas, geralmente, o que acontece nas assembleias regionais vai ser só retificado na Assembleia Nacional. Geralmente não tem muita treta, não.
Exatamente, é só se, tipo, alguma coisa no meio do caminho der errado. Só Mas, assistir uma escola no meio do caminho entre um EREB e um ENEB e falar, ei, vimos aqui que não vai dar, vamos decidir uma nova escola para ser sede desse evento aqui no Corebio. exatamente. Entendi. Então, tipo, as escolas que vão, tipo, por exemplo, se a UFSCar quisesse voluntariar a efetivar o CFPBio, isso vai ser decidido, tipo, vai ser deliberado na Assembleia Regional e depois acatado na Assembleia Nacional. É isso? Sim. Então, como a gente está no caso de pandemia, onde a gente não tem os eventos, é previsto que o Conebio pode resolver isso, o Conselho Nacional, que a gente vai ter depois de todos os conselhos regionais. Então, se a UFSCar decidir resolver pegar a CO, a gente tenta, se for no tempo do Corebio, a gente tenta resolver isso aqui no Corebio e, tipo, dar um indicativo do Conselho Regional, mas aí a gente leva para o Conselho Nacional para, tipo, em 5 minutos, ei, gente, a UFSCar vai pegar o CFPBio, ok, todo mundo? Ok, nada contra, ok, tá efetivado. Porque sendo numa situação assim, pensando não só numa pandemia, mas também, por exemplo, digamos que o EREB tivesse acontecido e a gente não ia mais conseguir pegar. Alguém precisaria pegar essa ferramenta, então, né, super dá para decidir isso no Conselho Nacional também. Mas eu acho que, ainda mais nesse contexto que a gente está agora, super é possível. Mas, ó, tô vendo o Fiscar falando, o Espírito Santo, gente, assim, de verdade, eu vou chorar, entendeu? Porque eu não queria que essa ferramenta morresse. Então, mas assim, fiquem tranquilos, não precisa decidir isso agora. Vocês podem muito bem, tipo, ir conversando entre vocês e vendo a viabilidade de fazer algo do tipo com vocês também. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vou falar, o EREB, olha que doido, o CFPBio que aconteceu no Rio de Janeiro em 2019, aconteceu na UFRJ, mas a intenção era que tivesse acontecido na aldeia Maracanã. E aí, por assim, problemas da própria aldeia, não foi possível que o evento acontecesse todo lá, integralmente lá. Mas teve uma vivência na aldeia Maracanã. Exatamente, Breno, você foi, você estava. E aí, mas teve uma vivência lá. E aí na Unifesp a gente estava pensando em algumas vivências, mas também não seria uma imersão completa. Mas, por exemplo, o CFPBio que aconteceu no Norte foi uma imersão completa. O pessoal meio que falou... Eu não lembro agora o tema certinho, mas era tipo maneiras de adiar o fim do mundo. E aí eles passaram uma semana, então, em comunidades tradicionais, quilombolas e não sei o quê, vivendo ali aquele espaço, aquele ambiente. Lógico, tudo tem que ser conversado, né? E também casava com o tema, né? Então, assim, não precisa também ser na sua escola, pode ser, né? Tem um outro lugar que eu quero fazer uma vivência inteira, uma imersão, pode ser também. O negócio é sem pressa, a gente vai pensando nas possibilidades, quem quiser pode, mas eu acho bem legal. E aquela coisa, o CFPBio, por ser uma ferramenta que estava há muito tempo sem ser utilizada, a gente ainda está tentando achar um modelo para ela. Se é que o CFPBio precisa de um modelo. Então, tipo, meio que o CFPBio está aberto à experimentação com tudo. Exatamente. Tipo, é um curso com política, é uma coisa bem... Tipo, isso é bem informativa, vem com bastante densidade de discussão, mas para mim essa é a única coisa que precisa ter um CFPBio. Fora isso, tem 0 modelos. Nossa, exatamente. Quanto, tipo assim, o material e o tema do CFPBio tipo, é uma deliberação da comissão organizadora ou, tipo, da própria universidade que vai pegar a responsa de fazer o CFPBio? Da comissão organizadora mesmo, que no final são pessoas da própria escola da universidade. Mas a comissão organizadora, que são os alunos, né, da escola, que decidem, assim, o tema, a temática que eles vão conseguir trabalhar melhor, ou a temática que, sei lá, mais parece necessária de ser trabalhada no momento, entendeu? É muito questão de, assim, habilidade e possibilidade, assim, do tema. A única coisa que às vezes acontece no ano normal sem pandemia é que o conselho vem antes de todos os eventos. Então, a gente é apresentado como o tema que ia discutido acho que essa palavra, caralho, as minúcias dele. Não sei se essa palavra coube na frase. Mas é aquela coisa também, geralmente ninguém vai falar, não, esse tema é ruim, troca. Não acontece.
Sim. Entendi. Tipo, o que vocês falaram sobre o CFPB não ter um modelo, assim, tipo, meio que no sentido de que cabe a decisão da organização decidir, tipo, quanto tempo vai demorar, ou, tipo, quantos dias vai demorar e etc. Mais ou Sim, menos assim. sim. É de vocês também, ver tipo, né, o tempo, a duração, o formato que os espaços vão se dar, quais são os temas, e aí, dependendo do tema, quais vão ser os textos bases, tudo isso, assim. Isso tudo fica, tipo, realmente na mão da CO, e que nem o Segali falou, pode ser discutido e debatido e conversado num conselho, né, num Corebio. Mas é aquilo, o Corebio ele é feito pra gente ter essa troca mesmo, entendeu? Então, falando, tô pensando em fazer isso. Aí outra escola vai lá e fala, então, eu tentei fazer isso, não deu muito certo. Ou se não, olha, eu sinto falta de tal coisa, será que vocês conseguiriam? Tipo, é bem uma troca mesmo. E para manter essa autogestão da Enebio, essa coisa horizontal que a gente tanto prega, entendeu? Eu, Enebio, aqui falando de novo. Façam uma Entendi, gente. Obrigada. Posso só comentar um pouco da minha experiência em relação ao CFPB 2XRJ? Por favor. Vai na frente, amigo. Não, então. Tudo. Desculpa, gente, que deu ruim aqui no microfone. É porque, assim, né, eu até comentei ali no chat, mas o CFPB foi o segundo evento da entidade que eu participei. O primeiro evento foi o próprio EREB em 2017, mas eu ainda era muito novo e era na própria FRJ, então eu não conseguia aproveitar tanto, assim, né, tipo, o evento quanto eu poderia, né? Mas o CFPB foi um evento foi um divisor de águas para mim dentro da entidade. Foi quando eu consegui entender a importância, né, tipo, da Enebio e o quão grande ela era e o quanto o CFPB também pode contribuir para além dos encontros, né? Então, eu comecei a acompanhar um pouco, né, tipo, o processo de como que a galera pensou, o CFPB daqui, como a Alice até comentou, a intenção deles era, no primeiro momento, fazer uma imersão na aldeia Maracanã, então essa questão da vivência, né, tipo, essa questão da imersão em algum espaço também, ela é um elemento importante que eu acho que a próxima CO poderia pensar em colocar, né, no curso de formação política, e também as questões dos textos, né, tipo, como foi importante essa curadoria dos textos que a gente estudou, porque diferente do EREB, a gente teve bastante espaço de leitura, e aí eu acho que esses espaços de leitura também foram bastante importantes para essa ferramenta também, então, assim, tipo, como participante, né, tipo, iniciante, assim, da entidade, eu achei que esses espaços foram definitivos, que acho que marcou bastante a diferença do CFPBio para os outros encontros regionais, esses espaços de leitura e de estudo, e também o de imersão. Então, acho que fica só uma dica pessoal, assim, tipo, para quem está pensando em puxar a próxima ferramenta. Obrigado. Eu queria só dizer que eu estou muito contemplada, porque foi o meu segundo evento da entidade também, e total foi um divisor de águas. E eu sei que, assim, agora o Ryan falou, mas eu sei que também não é uma opinião só minha nem dele. Muita gente fala isso, que foi, assim, muito importante mesmo. E os espaços de leitura, para mim, é isso, não existe um formato, mas para mim são os mais essenciais, assim. Porque a gente se dividiu em grupos também, e aí tinha um espaço de leitura, cada grupo tinha um texto para ler, mas obviamente você podia ler todos os textos, né, lógico, mas aí a gente debatia os textos daquele dia em grupo, então era muito produtivo, assim, muito bom mesmo. Eu tô caçando aqui meu caderno de texto para mostrar para vocês. Ai, meu pai, tão bom. Sem contar que é isso, né? Fica um material muito bom para a vida, assim. Por exemplo, um dos textos que a gente teve para ler foi da Helena Vieira, que por acaso é uma mulher incrível meu, ela faz umas lives assim maravilhosas, tipo, então acaba que por causa desse evento eu conheci uma pessoa, assim, ela não foi lá, mas ela foi no Eneb 2018, né? Que aconteceu no UFC. Uhum. Tipo assim, sabe, a gente acaba tendo conhecimento de muita coisa que a gente não tinha antes e é bem importante, de fato, assim. Não achei. Tudo bem, amigo, faz parte. O meu tá em São Paulo, né? Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, eu assim, né? Tô falando eu, mas a Unifesp tentou puxar
esse evento, porque a Unifesp ainda não é tão muito articulada com a entidade, assim. São poucas as pessoas que estão ali em contato mais direto com os eventos e com as ferramentas. Então, a gente puxou na tentativa de fazer mais pessoas acabarem participando e mais pessoas conhecendo a entidade e da gente conseguir compor melhor a entidade e as ferramentas no total, sabe? E, infelizmente, não deu certo, mas quem quiser pegar, tipo, nessa intenção também, super rola, porque acaba que é uma universidade que, por exemplo, não está tão ativa, mas aí vai trazer mais gente da própria universidade, e aí a entidade em algum momento vai estar virada para vocês, entendeu? Então é bem bom nesse sentido também. Mas acho que é isso. Quanto à data, tipo, o CFPBio, vocês falaram que era para acontecer em janeiro desse ano, né? E aí eu queria saber, tipo, se tem, tipo, se vocês seguem alguma data, sabe? Tipo, começo do ano, Sim. meio do ano. Assim, é aquela coisa, a gente ia fazer em janeiro, porque o CFPBio do Rio foi em janeiro também. E aí era um tempo, assim, o EREB da Unicamp foi em abril. Então, de abril até janeiro era um tempo que a gente teria para organizar o evento, entendeu? Mas vai também do tempo que vocês precisarem para organizar, assim. Não tem muito uma regra. Porque os eventos, eles têm meio que uma... acontecem em determinadas épocas, né, aqui. Então, normalmente, quando o CFPB acontece, no comecinho do ano, aí em abril a gente tem o EREB, os ENEB são no meio do ano, os Corebis normalmente acontecem em outubro. E os Conebis em dezembro. Isso, os Corebis em dezembro. Mas tudo isso só para manter uma linearidade dos eventos também, mas não que seja uma obrigatoriedade, né? Mas aí, tipo, já no Nordeste já é diferente, sabe? O EREB deles desse ano aconteceu, porque eles fazem no começo do ano e tal. E o EREB Norte também. O EREB Nordeste e o EREB Norte acontecem em janeiro, fevereiro. O nosso acontece em abril. Então, tipo, é diferente, assim. Ai, foi perfeito, de fato, o EREB Nordeste. Saudade. Inclusive. E outra coisa meio diferente do CFPBIOS é que ele costuma, tipo, ter por ser uma coisa mais densa de estudo de leitura, costuma ter uma quantidade reduzida de pessoas. Então, não é um evento, tipo, um EREB que se costuma... Melhor, se espera ter umas 200 e poucas pessoas. É mais um evento de 30, 50 no máximo. Pensando que como a gente vai ler e debater várias coisas, não tem como fazer uma discussão realmente de uma qualidade apropriada com 200 pessoas, não é mesmo? Sim, é igual nos conselhos, né? Também não é, tipo, todas as escolas e tal. É, assim, representantes, igual tá aqui, sabe? É 2, 3 por escola. Sem contar que em conselho, normalmente quando é presencial vem até menos. A gente tem aqui 50 pessoas, porque não sei o que aconteceu, mas eu também não sei. Tá ótimo, amei o que aconteceu, mas... Exatamente, não sei o que foi, mas não seria, né? E, tipo, um exemplo de coisa muito legal que saiu do CFPB da UXRJ foi que essa vontade de mudar a carta de princípios saiu do CFPB. Sim. Que a gente leu a carta de princípios e a gente ficou, nossa, tá confusa, tá bagunçada, tá repetida, e levamos esse desejo pra Assembleia. Sim, é verdade. Inclusive, foi bem isso mesmo. A gente, acho que não falou na abertura, mas vamos, sei lá, repetir de novo. A entidade, no caso eu, olha só, se baseia no estatuto e na carta de princípios. O estatuto tem todas aquelas regrinhas, né? É aquela coisa mais burocrática mesmo, assim. Mas a carta de princípios é tudo que a entidade segue. Então, qualquer ação, atitude, ferramenta, enfim, qualquer coisa que a gente for fazer em nome da Enebio, a gente precisa seguir essa carta de princípios. E a gente, que nem o Segali falou, né? A gente leu e discutiu, debateu ela durante o CFPBio Sudeste. E aí a gente levou para a Assembleia do Eneb 2019 essa vontade de mudar, não mudar os princípios, mas só mudar a ordem e o jeito de escrever. E aí, no Conebio, a gente alterou a carta, tipo, deixou ela organizadinha, bonitinha, e ela seria, então, aprovada no Estatuto desse Eneb, no Estatuto não, na Assembleia desse Eneb de 2020, que iria acontecer, mas não aconteceu, não é mesmo? Então, tristeza.
Mas pode ter alguns frutos assim, né, nesse sentido. Inclusive, acho que eu falei isso no começo, mas enfim, é, o CFP-Bio, como foi uma ferramenta que ficou muito tempo sem ser utilizada, a gente, a gente da Enebio, no caso, todo mundo, começou a procurar fazer esse evento e procurar estudar e saber mais recentemente. E o estatuto da Enebio foi reformulado em 2018 também, que ele também era todo bagunçado, e agora ele é todo lindinho, organizadinho, cheiroso. Mas aí, como em 2018 as pessoas ainda não tinham muito conhecimento sobre o evento do CFP-Bio, então ele nem está no estatuto, ele não consta no estatuto, assim. Tanto que em 2018 o estatuto foi aprovado, aí o CFP-Bio Sudeste aconteceu em 2019, e aí teve o CFP-Bio Norte esse ano, 2020, o Sudeste não chegou a acontecer, o Nordeste está para fazer também, eles estão com os problemas igual a gente, mas agora que o CFP-Bio está voltando a acontecer também. Então por isso que era muito importante ele acontecer. E não aconteceu, não é mesmo? Só desastre. Deu tudo errado. O início de um sonho, deu tudo errado. É bem um meme, assim. Eu lembro que foi no Corebi de 2018, eu acho. Que eles estavam explicando o CFPB e tal, contando, falando assim um pouco. Porque até então a galera ainda estava muito sem ter ideia, né, de como era o evento e tal, por falta de documento mesmo também. Sim. E eu sei que o registro mais antigo, entre aspas, e recente, é no Conebio 2017, que por acaso também aconteceu no Pará. Então, tipo, no Conebio de 2017, sei lá, quem tirou. Ah, isso é FPBio. E eles ficaram, meu Deus, o que é isso? Nossa, que interessante, vamos pesquisar. E aí começaram a pesquisar, e aí depois de 2018 que aconteceu tudo, assim. Voltou a acontecer. E o trauma do CFPB ficar sem ciel é real, porque a ferramenta parou de funcionar quando a Exalc pegou a ferramenta e não fez o evento. Mas, tipo, ao contrário do que a Alice está fazendo pelo Unifest, eles não avisaram ninguém. Só, tipo, ah, não, gente, não vai ter CFPB não, tá, deixa. Não explicaram, não deram os motivos. Só, tipo, ah, vai rolar, gente. Aí eles Mas teve um rolê desse também, eu acho que até com outros eventos também, quando a gente estava vendo para fazer o vídeo do Sudeste, a gente estava lendo umas paradas e tinha muito disso também. Ah, vai ter o evento em tal lugar, e aí depois a CO dá um problema, não consegue fazer naquele tal lugar, e aí? Mas se não avisa, como é que outra pessoa pode fazer, né? Sim. Por isso que é sempre bom a gente estar articulado, conversando e tal. Sim, manter contato. Vocês colocarem na página que explica o que é o CFP-Bio, que tinha um textinho. Tarja, você falou que teve CFP-Bio pela Exalc e por Rio Claro? Mas só se for depois, então, que não aconteceu. Foi 2013. Ah, deve ter sido algum evento, então, depois de 2013, porque eu sei que só parou de acontecer porque alguém não fez, assim. Que loucura. É. Ah, mas é isso, tipo, tudo bem não conseguir fazer um evento, porque tem coisas que não vão ao nosso alcance, e isso é um recado pessoal para mim também. Mas o negócio é isso, sempre informar, manter todo mundo em contato e não deixar essa ferramenta morrer, porque eu sinto que o mais legal da Enebio é que a gente faz um movimento estudantil muito legal e muito menos chato, assim, no sentido. Enfim. Mas aí eu sinto um pouco de falta dessa formação mais política, assim, dessa parte mais de estudo. E que seria muito interessante a gente voltar a investir, né, nesses eventos e nessas ferramentas pela Enebio, porque a gente tem um potencial do caralho, mano. A Enebio falando palavrão. Mas é isso. E... Tá registrado, hein, Enebi? Tá registrado. Tá gravando isso. Hein, Enebio BR? Ai, ai. Mas então é isso, né, meninas? Se mais ninguém tiver alguma pergunta sobre o CFPB, algum comentário, a gente pode passar para o próximo, né? E aí, escolinhas que... Eu sei que tem gente que tá aí com a faísca pensando, será que eu consigo fazer? Vocês conseguem sim, não desistam, entendeu? E aí vão pensando, conversando com seus pares para, entendeu? Quem sabe no Conebio a gente não desenvolver isso, não é mesmo? Sei que tem pessoa daí que faz skin, a gente vai pensando, vai pensando. Inclusive, a gente pode colocar um dos tempos coringas dos últimos dias para isso. Também pra, tipo, alguém tá afim, e aí... Ah, eu ia sugerir isso também, usar esse tempo coringa para dar uma discutida melhor, assim, para ver se alguma universidade
tá afim, talvez a UFSCar se voluntaria aí, galera. Eita. Ai, que Deixa eu ver loucura. quanto é tempo Coringa. A gente tem tempo Coringa na Ai, quinta. gente, fiquei emocionada com essas coisas. A gente tem tempo Coringa na quinta, tipo, de 5h30 às 6, eu acho, pelo que eu O entendi. tempo Coringa vai ser. A gente ajusta o cronograma novamente, mas ele da quinta-feira vai ser para escrever a Escrever a carta. carta. Ah, tá. Ok. Mas tem amanhã. Tem um tempo Coringa antes. E qualquer coisa, tipo assim, a carta a gente pode fazer bem rapidinho e discutir isso também na quinta, não sei. Sim, é bem fluido, né? Dá pra fazer tudo. Não rola usar o tempo Coringa de amanhã para discutir a carta, e aí a gente pode colocar o CFPBio no da quinta? Vocês Super acham? rola também, eu acho. Acho Sim, bastante viável. Alguém é contra isso? Deixar a carta pra gente discutir na terça e aí na quinta discutir sobre futura CO do CFPBio? Ninguém manda Eu mensagem, acho que ninguém é contra. Uhul! eu apoio. Ah, então por mim, tranquilamente também. É aquela coisa, por contraste. Alguém é contra, senão Então, a se gente ninguém é faz. contra, todo mundo é a favor, não é mesmo? Uhul! Exatamente. Alguém se abstém? Abstenções, existe também essa verdade. Ai, amei, FPBio, será que vem aí? Amei. Adorei, vai ser esse nome. Ai, Romero, vai ter agora. gente, vai mudar o quê? A gente vai botar a carta para terça, né? Isso. Beleza. Se sobrar tempo, a gente faz um rolê depois também, terça. Não tem importância, não. Eu ia falar isso, super dá tempo, sabe? Gente, olha, eu não vou mentir. A Alice, ela fica muito triste de ter que abandonar esse evento, mas a Unifesp está muito grata por saber que tem gente que tem interesse em continuar. Então, sim, eu estou falando pelo NBio e pela Unifesp, tá bom? É isso, Tá bom. Entendemos, Enebio. tá bom? Unifesp já deu NBio BR. Aliás, gente, se alguém da Unifesp de Diadema que está aqui presente quiser complementar, mas acho que quem está online não era da CO. Eu tô aqui, Alice. Lá vem rádio. Oi, Jordano, você quer complementar alguma coisa, Jordano? Ah, não. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Infelizmente, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, mas a Unifesp não colaborou nem um pouco. E, infelizmente, não teve muito o que fazer. Eu também queria muito poder realizar esse evento. Você sabe quanto a gente conversou disso depois que já tinha sido decidido que não teria como, mas Sim, as fofocas, meu pai. muitas vezes eu acho que vale mais a pena a gente abrir mão de alguma coisa que a gente gostaria de fazer para outro que vai conseguir fazer do que não acontecer o evento. Infelizmente, às vezes isso acontece. Com certeza, Jordano, sabe as palavras. Eu concordo com você. Matheus, a gente vai mandar tudo no final, porque ele tá com a apresentação dos outros dias também. A gente vai enviar tudo, tipo slide, ata do que foi discutido, essas coisas assim. Ah, eu vou mandar o slide com o meme. O início de um sonho deu tudo errado. Mas é isso. Vai ter tudo na hora que a pessoa pegar lá para ver como é que foi, né, a apresentação e tal. Aí vai ser... Olha, eu acho que tá bem lindo, tá bom? O cronograma, achei tudo. Ai, gente, por mim é isso, assim. Ai, que bom que você gostou da flor. Eu compartilho, eu mando vídeo pra você, não precisa roubar, eu mando pra você. Eu te empresto, eu te dou. Manda lá no grupo, garoto. Quê? Manda no grupo do CFPBio depois. Eu mando, exatamente, eu mando. Olha aí.
Mando sim. Então, acho que é isso, né, minha gente? Tem mais alguma coisa para falar do CFPB? Alguma coisa para falar do cronograma? Mais alguém com dúvida? Alguém com comentário? Quem quiser comentar também, falar alguma coisa, tudo para mim. Fale agora, o cálice para sempre. Não, você pode falar depois também, mas... Então acho que é isso. A gente pode ir pro espaço que é o último do dia, para sempre hoje. Cálice para sempre hoje, tá bom? A gente pode ir pro último espaço do dia, a gente está acabando. Que é para falar sobre o EREB 2020. Vamos lá, Céu do EREB. Vem Rio Claro, vem Rio Preto, Rio Cinza. Vem, Rio Cinza, pode falar tudo. Nem foi por pressão, nem foi. Eu tenho o vídeo, sabia? Eu vou pegar o vídeo para vocês verem, então bom. Ai, saudade daquele refeitório da gente fazendo telefone sem fio. Ai, tudo para mim, tudo para mim. Eu vou pegar o vídeo da decisão. Otávio, você pode colocar aí? Porque eu vou ter que sair aqui. É o quê? Eu vou ter que sair aqui, aí você pode colocar? Transmitir o O slide? slide? Isso. Peraí, vou pegar. Posso. Ai, Lari, tô triste que você vai embora, vai nos deixar. Menina, é só nesse espacinho, porque as coisas acontecem assim, entendeu? Do nada aparece. Sim, realmente, do nada não transmite mais no YouTube. Eu entendo muito. Gente, né? Do nada transmite no YouTube, mas não salva. Que saco também. Mas salvou, viu, gente? Inclusive, quem quiser ver depois, tem lá uma playlist com a transmissão ao vivo anterior. E esse vídeo que está sendo gravado agora será postado também. Deixa eu explicar a referência do refeitório. Então, é que no EREB Campinas, que foi quando o Rio Claro puxou o EREB, teve assembleia e teve um espaço no meio da assembleia porque tinha muita escola querendo as mesmas ferramentas. Aí a gente fez um espaço porque, se não me engano, era Rio Claro e Diadema querendo puxar o CFP-Bio e não tinha ninguém para puxar o EREB. Aí a gente ali no EREB, a gente fez um trato Não, Sérgio, você pode confessar. entre todo mundo para a galera botar pressão em Rio Preto e Rio Claro para poder puxar o EREB, porque quem puxa um Interbio puxa o EREB, e para Diadema foi com o CFP-Bio. E aí, na segunda parte da assembleia, quando perguntaram quem queria puxar o EREB, aí geral ficou gritando Rio Cinza, e batendo no chão. Então foi só pressão. É porque, em teoria, o CFP-Bio era um evento que a Unifesp conseguiria organizar, mas nem isso foi cabível a nós, tá bom? Gente, não vou superar nunca, entendeu? É um gatilho pra mim, sim. Não é fácil, mas é isso. Tá rolando, amiga. Tá. É isso. Pode falar, era 2020. No final eu passo o vídeo pra vocês verem, porque tem um vídeo de quando eles decidiram o que iam fazer. É lindo o vídeo. Será que agora eu tenho uma dúvida? Eu tô achando que se eu ficar transmitindo, na hora de eu gravar não aparece. Ai, menina, é verdade, né? Você quer que eu transmita, então? Eu faço. É só uma imagem. Não sei. Aparece? Se quiser ficar sem transmitir também, é. Não, aparece aqui pra gente, mas aparece pra você, porque eu gravando pra você que não sei fica se vai salvo, aparecer. né? Aparece sim. Gente, quando eu precisei gravar para o congresso, aparece a tela que está apresentando e quem está falando. Independente de quem está apresentando ou gravando. Ótimo. Então é isso. Tá, seu Aurélio, quem quer falar primeiro? Já falei que depois eu tô falando. Teu momento, brilha, garoto.
Olha, o Ereb 2020 é outro gatilho também, entendeu? Porque era a minha única esperança. E aí, de repente. Não, gente, pior. Porque antes, quando começou essa historinha de pandemia, não sei o que, o caralho, o maldito corona, ele. A gente tava. Não, imagina. Eu, pelo menos, tava assim, gente, imagina. 2 semanas já acabou, até abril. Nossa, já passou já. Não precisa de tudo isso. E aí, de repente, precisava sim, entendeu? O evento teve que ser cancelado mesmo. E aqui estamos, em julho, ainda em pandemia. E vamos ficar até julho do ano que vem. Uhul! Nossa, tá muito ruim, travando tudo. Eu caí? Ah. Ai, meu microfone tá desligado. Tá, eu vou falar um pouquinho, aí depois outras pessoas da CO vão falando, né? Melhor. Tá bom, vamos lá. É isso, a gente acabou pegando o Ereb. A nossa ideia inicial, como Rio Claro, né? Depois eu vou falar da fusão. Mas a ideia de Rio Claro era puxar o CFP-BIL para começar a pegar. Tá dando para ouvir? Tá. Começar a, tipo, entrar mais em contato com o Enebil, e aí depois, quem sabe, puxar um Ereb. Era a nossa ideia inicial. E aí foi uma pressãozinha pequena, livre, espontânea vontade. E aí Rio Preto falou, acho que a gente consegue fazer junto. E aí a gente se fundiu na CO, Ereb, Rio Cinza. E agora, essa Letícia é a City, você não quer falar, amiga? Sua voz é muito melhor. Ô, caralho. Tá bom. E daí a gente começou a organizar e começou a discutir o que a gente queria falar sobre isso. O tema acabou esse daí, que tá aparecendo, que é comunicação. E a gente tinha várias ideias do que ia acontecer, né? Eu tô falando tudo no passado porque a gente não sabe, né? A gente tá falando do Ereb 2020 que não aconteceu e nem vai. Agora. Deixa eu ver o que falar sobre isso. Tá, no último Corebil, que foi ano passado, era pra gente ter tido uma troca com a Unicamp, que foi a CO passada, sobre estrutura e como foi a organização. E uma coisa que a gente sentiu muito foi isso, porque a Unicamp fez um relatório, mas eles não falaram com a gente. Tipo, a gente não teve uma troca muito boa, tipo, real, assim. A gente sentiu muito a falta de como lidar com algumas coisas, principalmente financeiras, tipo, especialmente financeira, até porque a Unicamp também não sabia muito fazer isso, claramente pelo relatório deles, o que é bem triste. E deixa eu ver. Não sei o que falar, gente. Meu Deus, tava longe, assim. Saiu minha voz aí? Olha, Homero, tá saindo sim. Aê, viado! Era só isso mesmo. Acho que é legal. Dá pra me ouvir, gente? Travou inteiro, meu. Tô te ouvindo, Cid. Oi, gente, eu sou a Cid. Eu colei agora só porque, enfim, é AD, né? Tava tendo aula. E o que eu acho que é legal de comentar é que como a gente está ainda, né, organizando o Ereb
com 2 universidades que têm uma distância relativamente grande, assim, de pelo menos uns 200 quilômetros, eu não sei certinho, de distância, né, porque as Unesp de Rio Claro e Rio Preto são um pouco distantes, e a gente estava organizando basicamente um evento por reunião virtual, assim, a gente se encontrou uma vez para se reunir, e a organização estava rolando meio nesse sentido, assim. Aí a gente encontra algumas dificuldades em relação a isso, a gente queria até a gente queria muito se encontrar, assim, para fazer essas reuniões, e a gente sentia muita dificuldade com isso. Mas também a gente estava vendo como possível também, a gente estava fazendo muito esforço e rolando muito bem também a construção desse evento dessa forma, assim, é muito diferente, mas ia rolando, assim. Conta um pouquinho, tipo, como vocês chegaram no tema, assim. Tipo, como vocês acharam que. Como não? Meu Deus, por que vocês acharam que esse tema seria relevante? Como vocês tinham pensado em trabalhar ele? Coisas assim. Gente, se alguém quiser ir falando comigo também, vamos que vamos, viu? Eu vou comentar um pouco de como... eu lembro que a primeira vez que a gente teve essa ideia foi durante o ENEB, lá da UXMG, do ano passado. A gente já tinha pego o EREB, a gente não pegou o EREB pensando, que nem o Dani comentou, foi meio sobre livre espontânea pressão. E... Ai, foi pressão mesmo, nossa. Oi? Então eu lembro que foi num dos espaços do ENEB, assim, que a gente estava conversando e a gente começou a pensar nesse tema. E a gente, assim, foi desenvolvendo ele aos poucos, assim. Primeiro a gente conversou muito lá em Rio Claro sobre isso, porque foi toda uma discussão ali com todo mundo que a gente decidiu, né? Alguém quer falar mais, gente? Me ajuda aí. Eu posso falar um pouquinho, eu acho. Tá dando pra me ouvir? Tá sim. Gente, aqui é Sorriso, de Rio Claro. E eu acho que quando a gente começou a pensar nesse tema, a gente discutiu muita coisa, né, nas primeiras reuniões que a gente fez, pensando para qual rumo a gente queria seguir. E chegar nisso foi... Oi, Roberto, tudo bem? Chegar nisso foi... Eu acho que foi muito legal, porque a gente começou a pensar o que a gente sentia falta, o que a gente sentia que era importante no momento que a gente estava vivendo. E a gente sentia que muito das problemáticas que a gente tinha eram na dificuldade que a gente tinha de se comunicar com as pessoas nos mais diversos sentidos, assim. Entre a gente no ambiente universitário, com as pessoas fora da universidade, como fazer com que a comunicação fosse algo efetivo para o que a gente quisesse fazer, para que existisse um movimento de verdade, que não fosse só algo falado, mas que fosse algo que virasse uma ação. Então, era um jeito de inserir espaços que fizessem a gente refletir sobre como a comunicação é o ponto-chave para que a gente consiga fazer as coisas funcionarem, rodarem no mundo. E a gente sentia que, muitas vezes, a comunicação estava falha e a gente não conseguia transmitir de verdade o que a gente queria dizer. E a gente queria buscar formas de facilitar essa comunicação, de mostrar realidades dentro do nosso evento. Oi, gente, dá para me ouvir? Dá sim, meu bem. Eu sou a Catarina, eu sou da CO do EREB também. E eu acho que foi basicamente isso, assim. Nesse tema, a gente chegou porque a gente saiu com faíscas de fazer muitas coisas, e foi o tema, acho que mais englobou todas as nossas ideias, assim. Tanto do EREB quanto do ENEB. E acho massa falar a nossa pira do ENEB também, que teve alguns problemas sobre comunicação inclusiva, e aí a gente estava brisando nessa pira também, tanto na pira de chegar e
conseguir se comunicar com grupos que a gente ainda não consegue, conseguir se movimentar para fazer ações, né, para atingir essa galera, para chegar em lugares que a gente ainda não chega, e também de uma forma sempre muito inclusiva, assim, a gente queria muito falar mais sobre esse assunto também. E aí, só que, tipo, com o passar do tempo, acho que quando a gente puxou o espaço, a gente estava muito animado com muita coisa, e aí, com o passar do tempo, a gente foi se sobrecarregando com graduação e tudo mais, vocês sabem, né, gente? E aí, tipo, a gente se sentiu meio que a gente, tipo, se espalhou demais como CO, sabe, nos temas, e tava muito difícil a gente fazer as nossas reuniões também, porque era muito difícil achar um horário que todo mundo pudesse online. Então, tipo, no fim a gente foi arranjando temas diversos dentro da comunicação, e a gente fez um evento, assim, a gente tava fazendo um evento bem, tipo, maluco, assim, cheio de coisas muito diferentes. E aí, no fim, foi bom até a gente ter esse tempo para pensar agora, depois que não aconteceu o EREB, porque a gente está vendo também que, tipo, tem formas da gente explorar esses assuntos diferentes, assim, dar uma aprofundada melhor em outros aspectos. Acho que é isso, deu para entender. Desculpa se eu fui confusa, gente. Não, deu para entender sim. Inclusive, eu entendo muito isso, porque quando não rolou o CFPBio também, e aí começou esse negócio de pandemia, a gente ficou muito, beleza, dá para pensar em outras coisas. Tanto que foi até o que o Jordano falou, né? Que a gente ficou conversando sobre outras maneiras de fazer o evento, mas aí, no final, a Unifesp não, né, pretendeu continuar com a CEL do CFPBio. Mas vocês pretendem continuar com a CEL do EREB? Tcharam! De novo, mãos batendo na quadra, muita pressão, pessoas gritando. Esse é o questionamento também. Sim, né, gente? Ufa! Colocando um pouquinho do que foi esse negócio do EREB para mim, traumático. Não, mentira, não foi. Um pouco. Mas não tem muito mais o que dizer, que o pessoal já falou tudo. Esse negócio de comunicação é complicado, né? Porque cada um de nós tem uma questão com comunicação, uma forma de expressão e tudo mais, e chegou uma hora que, tipo, todo mundo tinha essa ideia, e essa distância é horrível. É completamente compreensível como a Unesp, uma universidade multicamp, não se comunica ninguém com ninguém, porque é muito difícil manter uma conversa com outra escola a esse nível, sabe? Tipo, eu tinha em consciência que o preto era, tipo, super do lado, que ia super dar certo, mas chega uma hora em que, tipo, fica muito necessário uma conversa pessoas a pessoas, sabe? Tipo, o Discord é uma plataforma horrível e merecia morrer muito, Ai, sabe? sim. E menos o robô de ofender, porque ele é bom, mas é complicado. Mas durante esse negócio de pandemia, eu particularmente me afastei porque, não dava, sabe? Mas rolou um amadurecimento bem forte de todo mundo, e sobre pegar o EREB ano que vem, tipo, a gente vai estar vivo? Não dá pra saber, né? Ai, que horror. Então, tipo, é uma discussão que temos, né? É uma discussão que temos e temos que ter. Era só isso. Muito obrigado. Câmbio. Tudo pra mim. Saudade de você, Romério. Mas eu boto muita fé também que seja, tipo, um tema muito difícil de trabalhar assim quando a gente não tem isso tão bem trabalhado, né? Eu sinto, pelo menos, da minha vivência, que cresceu em Minas e foi pra São Paulo, que São Paulo é tipo, sei lá, muito mais frio e muito mais impessoal, e por isso a comunicação fica muito mais complicada e, assim, é a minha impressão das coisas, né? Eu não sei o que vocês acham, mas eu imagino que seja um tema muito difícil de trabalhar quando não é tão bem aplicado, assim, com a gente mesmo, né? Não sei. Eu acho que, tipo, deve ser uma problemática que todo mundo deve pegar, tipo, quando pega uma ferramenta para fazer e, tipo, tema. Qual que é o tema disso, sabe? Não se sabe o tema, nunca se sabe o tema. E daí você descobre o tema e você começa a brisar no tema, porque, tipo, toca isso e toca aquilo, e quando você vai ver, você relaciona com isso e com aquilo, e daí
tem várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. E daí você tem que trabalhar de conciliar isso. E no nosso caso, tudo literalmente girava em torno de comunicação, sabe? Chegou uma época em que eu via comunicação em tudo, em tudo, em tudo. Mas é gostoso, tipo... Por isso que eu acho que quem coçou o dedo pra pegar, tipo, o CFP Bio, tem que, tipo, só deixar o dedo coçar e pegar mesmo, se foda. E é isso, sabe? É sobre Sim, isso. é isso. É sobre isso mesmo. Tem mais alguma coisa que vocês querem colocar, assim? Ou, sei lá, como foi o cancelamento também? O cancelamento foi, né, rápido, eu imagino. Cancelamento, convocamos as gays da CO. Mas elas fizeram todos os trâmites e tudo mais. É isso, foi bem tranquilo, né? Ó, coisas que eu acho massa falar, assim. Tipo, a alimentação e a loja estavam encaminhados já, assim. Não foi um problema muito grande pra gente. E a parte também de chamar grupos aqui locais, assim, de Rio Claro, tava da hora também. A parte artística, ela tava muito legal, gente. E aí a gente também elencou algumas dificuldades que eu acho massa a gente falar também, na nossa última reunião. A gente falou coisa que a Cid e o Dani já falaram, né? A gente teve uma dificuldade porque a gente não teve contato com a CO passada da Unicamp, né? Então a gente estava meio perdido a isso. A gente sentiu uma falta de, tipo, protocolos básicos de estrutura, assim, tipo, de financeiro e tudo mais. A gente sentiu essa dificuldade na comunicação entre nós da CO mesmo, né? Por causa desse distanciamento das duas cidades. E a gente também conversou sobre a diversidade da nossa CO, assim, como é difícil, tipo, construir um grupo diverso, sendo que a galera é voluntária, e como a gente podia transformar o evento mais diverso, assim, como fazer com que pessoas que normalmente não conseguem ir nesses eventos vão. E acho que foi isso que a gente tinha conversado, assim. Eu esqueci alguma coisa, gente? Fala aí. Sobre o processo do cancelamento, assim, é legal de comentar que a gente já tinha começado a fase das inscrições, né? Então, a gente estava na fase das inscrições por escola, então já tinha galera pagando inscrição e tal, e aí a gente fez todo um processo para devolver a grana da galera e tudo mais. Não tinha tanta gente ainda inscrita e tal, e por conta de ter sido, sei lá, foi um mês, eu acho, antes do evento, praticamente, né, que a gente teve que cancelar. E foi sorte, porque senão, se a gente já tivesse fechado alguns contratos, a gente teria saído no prejuízo, então foi relativamente tranquila essa questão, porque a gente não teve grandes desafios em relação a isso. E foi mais o baque psicológico mesmo. Ai, olha, esse veio muito forte, não vou mentir. Nossa, mas de fato, que bom que deu sorte real, assim. Porque eu lembro que quando cancelaram já veio um monte de gente. Ai, vamos devolver o dinheiro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, existe uma pandemia. Depois vocês pensam nisso. Mas o dinheiro foi devolvido, então tudo certo, assim. Mas o baque psicológico foi real, assim. Foi muito, inclusive. Porque eu lembro que no começo, eu, Alice, particularmente, não tinha ainda noção do tamanho que ia ser a coisa. Então, eu lembro até que a gente da R Sudeste estava falando, não, vamos fazer uma reunião para conversar e tudo mais, ver a possibilidade de cancelar ou não, mas acho que vai ter que cancelar mesmo. E eu tava, gente, pelo amor, que cancelar o quê? Sabe, vai ser em abril, imagina, vai dar muito tempo, até lá já tá resolvido. Nossa, não vai precisar cancelar nada. E aí, de repente, teve que cancelar mesmo. Porque aí foi questão, assim, de 1 ou 2 dias, porque a gente marcou a reunião, sei lá, 2 dias depois, sabe, dessa discussão que a gente teve. E aí, nesses 2 dias, já tinha aquela, né, enxurrada de informação assim e tudo mais, e falou, não, gente, vai demorar bem mais. E aí, quando a gente foi fazer reunião, a gente virou e falou, mano, por que a gente tá fazendo uma reunião? Porque, assim, indispensável cancelar, não tem outra alternativa, a gente vai ter que cancelar mesmo. Então, aí foi, as coisas aconteceram muito rápido, assim, né? Eu lembro de algumas reuniões um pouco mais atrás, né? Aonde a gente já tava, tipo,
Ai, 2019 foi muito complicado, não conseguimos nos comunicar, não conseguimos ver nossos amigos de Rio Preto. Vamos marcar muitas reuniões de imersão. KKKKKKKK. Ai, que coisa ótima. Ai, gente, sério. Mas é muito isso. Em 2019 a gente achou que tava ruim. A gente nem sabia o que era estar ruim, sabe? Conseguiu ficar pior. Porque tava ruim de fato, né? Não era como se tivesse bom, tava realmente ruim. Mas aí, de repente, 2020 tá pior. Mas para mim ainda o pode ponto. piorar. Pode falar. Não ia dizer que ainda pode piorar. É real. E ainda pode piorar. Não é o fim. Para mim, um ponto que eu acho pertinente falar sobre esse negócio do EREB foi real esse tema, tipo, como ele foi discutido entre a gente, sabe? Tipo, desde o que é comunicação até começar, tipo, olhar pequenas coisas do que a gente estava pensando para um evento. Porque na cabeça da gente, a gente idealiza, óbvio que a gente vai idealizar. E, tipo, sabe, tentando colocar a comunicação e como cada coisa ia tocar cada um, e isso, aquilo, outro. Então, tipo, eu tô muito feliz até hoje, tipo, por esse tema ter saído de uma maneira tão natural, sabe? Porque a gente ficava pensando muito em tema. E essa é uma questão tão chula, sabe? Tema nasce, tema aparece. Se não aparecer, você fala alguma coisa, bota um tema, sabe? É ótimo. Ai, eu boto muita fé, amigo. Mas eu sou a Bruna de Rio Preto, gente, fazer só um comentário. Eu acho que a gente pensou realmente nesse tema com muito carinho. E as nossas redes sociais também, a gente tentou movimentar bastante o Instagram para conectar as pessoas. Acho que a gente teve bastante cuidado com isso. E um ponto legal é que a gente chegou até a cogitar, pensar em como que a gente vai fazer um evento com medidas de segurança iludidos, né? Porque não ia rolar de qualquer jeito esse evento. Mas mesmo quando a gente chegou à conclusão de que não seria possível fazer esse evento, a gente continuou tendo reuniões para a gente se autoformar a respeito do nosso tema, né? E pensar nas várias formas de comunicação, em como seria a comunicação visual do nosso evento, enfim, pensar em tudo isso, né? Na comunicação, não só como aquilo que a gente fala, como aquilo que a gente escreve, mas na comunicação corporal e o que a gente queria com o nosso evento. Então, a gente continuou pensando no nosso evento, mesmo quando a gente tinha a conclusão de que ele não aconteceria. E acho que isso foi o que mais aproximou a gente nesse meio tempo, foi muito bacana. Eu acho importantíssimo. Não, pode falar, Suísa. Eu só ia falar que é muito importante mesmo fazer essas coisas. Obrigada. Desculpa, você estava atrapalhando, amigo, o seu comentário. Eu ia falar que esse processo está sendo muito importante para a gente agora, porque, quem a gente comentou um pouco antes, foi um processo difícil da gente engatar nas direções do tema que a gente queria, porque comunicação é uma coisa muito ampla, né? Que nem a gente falou também, foi difícil entender a essência dele, porque a gente pensou em muita coisa. Foi um boom de ideias que a gente teve desde o começo, que a gente, em cada reunião, a gente colocava 1 milhão de coisas que a gente queria que acontecesse, e aí surgiam várias problemáticas, porque tinham obstáculos para a gente fazer tudo, mas ao mesmo tempo a gente tinha diversas outras ideias, e aí ao longo do tempo foi tendo tanta ideia, e muita coisa acabava se perdendo. Então, esse tempo está sendo importante para a gente se direcionar mais e entender um pouco mais do evento e como a gente realmente quer construir ele. Eu acho que a gente tinha muita coisa ótima planejada, mas a gente vai ter muito mais coesão e formação para fazer um evento no ano que vem, se tudo der certo. Ai, tem que dar certo, não é possível. Tem que ser ano que vem, gente. Mais um ano sem coisa da Nebil, eu fico maluca. Mas o Tarja, que estava no Corebil do ano passado, que ele falou que vocês estavam brisando bem nessa parte da... Brisando não, meu Deus. Trabalhando bem nessa parte
comunicação inclusiva e tudo mais, e como isso é muito importante também, porque, meu, é uma parte que a gente falha muito, assim, como sociedade, como entidade, assim, eu acho que a gente falha bastante. E que legal que vocês estavam tendo esse foco, assim, trazer algo mais inclusivo, porque é muito importante isso. Para sermos menos capacitistas também. Ai, gente, é isso. Eu sou apaixonada numa CO, entendeu? Se vocês tiverem mais alguma coisa pra falar. Não, pode gritar sim, Catarina. É bom assim. Micróbio do caralho. É isso, eu fui completamente contemplada com essa manifestação do Romero, entendeu? Bactéria, filha da puta. Gente, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos, sabe? Eu adoro essa música porque ela desmerece completamente o Covid. Ele é completamente desmerecido com essa música. É perfeito. Bactéria, cara, chama ele bactéria. Micróbio. Perfeito demais. Ai, de fato. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva. Eu só gostava da música porque eu me sentia muito contemplada por ela, assim. Eu acho que esse negócio me mostrou um bagulho de que, tipo, se você vai construir um evento, vai construir um rolê, vai construir qualquer coisa, tem coisas pontuais que, tipo, vão ter que ser tratadas. A estrutura, no caso, alojamento, banheiro. Banheiro é uma questão muito importante. Meu Deus, sim. Mas, tipo, se no meio disso, se entre isso não tivesse sendo discutido o seu objetivo junto com aquele grupo, enquanto grupo, pra, tipo, construir esse bagulho, sabe? Você tá vendo estrutura pra quê? Tipo, pra quem e tudo mais. Então, é sobre isso, né? Tipo, construir e entrar no assunto, procurar o assunto, tipo, trazer ideias. Isso é uma coisa boa dessa CO, porque, tipo, todo mundo sempre conseguiu trazer ideias, todo mundo sempre conseguiu falar e tudo mais, mesmo que não presencialmente, né? Só que ainda assim, tipo, tem momentos onde a gente cansa, e quando a gente cansa é sempre bom sair, descansar, parar um pouco, respirar. Total, total. Ai, gente, uma céu muito linda, vocês são. Seríssimo. Uma coisa que eu acho legal de falar é que, em relação à estrutura e tal, a gente teve suporte, um bom suporte por parte da Unesp, assim, então a gente tinha o espaço que a gente precisava, a gente tinha banheiro para tudo acontecer. A única dificuldade que a gente estava tendo era em relação a onde a gente ia colocar o pessoal para comer, porque não podia usar o RU, mas de resto estava tudo de boa. E o diretor do instituto estava sendo bastante solícito. A gente teve reuniões com ele também, então estava tudo bastante encaminhado. A alimentação, Mas, tudo bom, certinho, né? Gente, que nem eu falei, ia ser tudo vegano, ia ser perfeito. Ai, perfeito mesmo. Mas, meu Até a Deus, grade da galera, a galera tinha arrumado a grade para dar certo com o Hered. Mó engraçado isso. O destino pode, sabe? ai, sério. Pelo menos a universidade, entendeu? Deu um apoio, assim, pra vocês, achei tudo. Fiquei com inveja, não vou mentir. Que olha, ai, comida vegana seria tudo pra mim mesmo, não vou mentir, não. Mas, ai, gente, ai, às vezes eu fico pensando nessas coisas porque, olha aí, tinha tudo pra dar certo. E é bem o que o Romero falou, tem coisas que não adianta, a gente vai ter que debater mesmo, tipo, não vai ter como acontecer esse evento agora, mas eu boto muita fé no evento que ainda vai vir de vocês. Com tudo isso, assim. Alguém tem mais alguma pergunta para colocar? Não sei, alguma coisa, alguma observação para fazer? Acho que eu queria, sei que eu não sou eu que vou fazer pergunta e tal, acho que é legal comentar, assim, de uma coisa que estava rolando e que
eu via muito como um problema de que foi uma consequência da nossa organização, enfim, e que a gente pretende estar mais atento a isso e tal, e que a gente recebeu reclamação, inclusive, sobre isso, que foi a questão dos prazos de inscrição que a gente tinha colocado, porque quando a gente conseguiu engatar mesmo na organização, as coisas já estavam meio próximas, assim, da data, e aí para fazer a agenda certinho das inscrições e uma data que a gente vai ter os valores e tudo mais, a gente, se eu não me engano, a gente ficou com um mês, eu não lembro certinho as datas, mas eu lembro que eram só 2 semanas das inscrições por escola. Quando a gente fala inscrição por escola, é quando as escolas que estão pré-inscritas, as pessoas dessas escolas vão fazer essa inscrição. E eu lembro que era um período só de 2 semanas, e é uma questão meio complexa, assim, que às vezes a galera não tem a grana ali e tal, naquelas 2 semanas, às vezes cai depois o dinheiro e tal. Ali não era um grande problema, porque as vagas não estavam esgotando nem nada do tipo, mas foi uma questão, assim, que a gente recebeu reclamação e tudo mais, e que achei importante comentar aqui que, enfim, é isso. Boto fé demais, mano. Boto fé mesmo. Eu lembro até que tinha uma amiga minha que ela acabou não se inscrevendo por escola porque o dinheiro ia cair depois, aí ela ia se inscrever depois, é real. Mas aí pro próximo evento vocês pensam em manter o mesmo tema também? Tipo, não vão perder todo esse trabalho, né? Não vamos? Será que não vamos? Mano, a gente, não sei, a gente é muito apaixonado por esse tema, assim, que nem vocês puderam ver a gente falando, declarando nosso amor no chat. Eu acho que a gente consegue, a gente pretende trabalhar ele muito mais, assim, que nem a gente comentou, de fazer dele ficar mais coeso, da gente conseguir fazer uma abordagem mais complexa, assim, e acessível ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que a gente andou conversando, que a gente pretende manter. Isso, só que trabalhar, às vezes, ter uma abordagem mais interessante do que a gente ainda estava pensando. Por tudo. Isso que é muito gostoso. Eu admiro muito isso aí nas ferramentas da NBio, que cada ferramenta tipo, tenta ser o menos engessada possível. Então, tipo, você consegue construir muita coisa brisando muito realmente. Porque você constrói no seu local, sabe? Eu acho isso muito bom. E aqui permitiu bastante isso. Comunicação é um tema foda e, tipo, que péssimo que não deu para rolar esse ano, mas pelo menos dá para debater por mais um tempo, né? Chorar mais um pouco, ficar um pouco mais ansioso. Por que não? Nossa, contemplada, de fato. Que é bem isso, a gente tá sempre. A gente coloca o Enebio, né? Eu falando como Enebio aqui. A gente tá sempre tentando fazer algo diferente, algo que vai trazer uma coisa bacana. Eu lembro que, por exemplo, o Ereb USP foi meu primeiro evento, assim. E ele foi gigante, teve tipo 400 pessoas. E aí deu pra trabalhar várias. E a temática foi guerra às drogas, né? E aí deu pra trabalhar várias temáticas com vários grupos e várias pessoas diferentes. Assim, foi surreal, foi muito bacana. Aí o Ereb Unicamp já teve uma pegada completamente Ai, diferente. era Unicamp, saudade. Foi um negócio muito mais artístico e foram menos gente, foram umas 200 pessoas. Então, deu pra gente ficar muito mais íntimo, não só das pessoas que estavam com a gente, mas do próprio tema também. Eu sinto que a gente conseguiu, sério, produzir muito na Ereb da Unicamp. Mas o Ereb da USP também, por outro lado, por ser bastante formativo. Então, assim, eu concordo muito com o que o Romero falou. As ferramentas estão sempre tentando se reinventar e reinovar, sei lá. Mas sempre mantendo alguns moldes que são interessantes dos encontros, sabe? Ai, sou apaixonada. É aquela coisa, o que deu certo a gente mantém, o que dá pra mudar a gente muda. É, exatamente. Mas fica um negócio bacana, porque fica saudável, tá ligado? E fica a cara da escola, né? Tipo, você não vai no evento pra
já sabendo o que acontece nele. Você vai no evento para ver o que aquele evento vai te trazer de surpresa, porque vai ser a cara da escola que está construindo. Exatamente isso que eu ia comentar, mano, porque quando eu penso, ainda mais no Ereb Rio Cinza, eu penso que ele vai sair um bagulho, se a Unesp Rio Preto sozinho organizasse ele, seria uma coisa, se a Unesp Rio Claro sozinho organizasse ele, seria uma coisa, e a gente organizando junto, a gente cria um evento completamente diferente do que a gente tinha pensado, às vezes só como Rio Claro, às vezes só como Rio Preto. Eu acho isso muito incrível, que a gente sempre vai ter aquele toque ali daquela CO que está organizando aquilo, muitas vezes ambientado naquela faculdade que já traz muita coisa, só ela ali, onde você tá, o que aquele espaço te traz, assim. Eu não fui na Ereb USP, mas eu sempre ouço muito daquela história que teve da questão da segurança lá, que foi meio bad vibes, mas que foi toda uma vivência só aquela própria questão ali. Então, putz, é incrível. Amo. E é um detalhe, um cuidado, esse carinho, assim, e essa particularidade de cada CO, de cada escola, a gente vê, tipo, em todos os detalhes do evento. É um bagulho muito lindo, assim. E esse negócio do Ereb USP, só para contextualizar as pessoas, era um evento falando sobre guerra às drogas, né? E aí aconteceu dentro da... Não lembro agora qual escola da USP que foi. Tipo, qual prédio, campo, sei lá, foda-se. Mas não podia, tipo, usar drogas dentro da USP, entendeu? Então a gente tava falando debatendo esse tema, mas não podia fazer nada, tipo, nem as drogas lícitas, obviamente, né? Elas não... Centro esportivo, isso aí mesmo. Eu lembro que tinha quadra e tinha coisas de correr, enfim. Mas não podia se utilizar, tipo, absolutamente nenhuma droga lá dentro, entendeu? E então foi um bagulho assim que o pessoal acabou vivendo na pele, que foi toda hora era tema assim dos debates. Era tipo, a gente tá falando disso, mas olha só o que a gente tá vivendo aqui. E coisas desse tipo. Aparentemente só o café podia também, né? E, sei lá, um refrigerante. Aí a gente falava disso também, era tipo, sei lá, você tava indo pra sua barraca. Aí você passava com alguém, ai, tô aqui usando droga, e aí o USP não tá nem aí, hahaha, ai, porque tudo é droga, hahaha. Ai, qual escola você é, hahaha. Era tipo assim. Era um negócio assim também. Aí, Diz assim, quando a gente foi pra cultural, aí teve que pegar os negócios escondidos, gente, uma loucura. disso que a Cid falou, tipo, realmente, tipo, acho que contribui para ficar um evento mega profundo, duas CO se unindo. Eu imagino, eu fiquei pensando muito, tipo, em como rolou o ENEB, o XMG, né? Porque, nossa, a galera é complicado, sabe? Dois campos unindo, dá uma profundidade muito grande pro evento, e ainda mais comunicação, que é outro tema mega profundo. E daí você vai ver o evento, é o Ereb, que é tipo um bagulho que, na minha visão, pelo menos, é muito para despertar, acordar, você vê que existe, e daí depois você sai correndo atrás. Então, tipo, eu sempre dou meio um pane na cabeça toda vez que eu paro para pensar, tipo, nesse tema, nessas duas CO juntas, porque eu vou ter que falar, Rio Claro, sabe? Só quem viveu sabe. E Rio Preto também, olha, eu vivi algumas coisas. Então, tipo, foda. Tipo, eu ainda não abandonei esse evento porque eu realmente acredito nisso. Gente, eu tô parando aqui pra pensar. Beleza, Ereb USP e Ereb Unicamp foram assim, mas o Ereb do Rio foi o XRJ, o ENEB, o XMG, agora o Ereb Rio Cinza. O Sudeste faz isso, né? De pegar duas escolas pra organizar o negócio. Eu acabei de pensar nisso. Tipo, aparentemente é uma coisa nova. Todo mundo cagão de pegar sozinho. Também Eu acho que a UFRJ meio que abriu isso, na real, assim, e aí as pessoas começaram a sentir que era possível. Não, eu boto muita fé. Acho que antes da UFRJ eu não tenho memórias disso ter acontecido, não. Até porque a Unifesp puxou o CFP-Bio, mas foi uma ideia que alguém da USP deu pra gente da Unifesp, e aí a ideia era a gente puxar junto.
Mas aí a USP deu pra trás e não quis, aí a Unifesp puxou sozinha. Se a USP tivesse puxado junto, se pá que acontecia, porque eles têm campus, né, no caso. Mas olha isso, era pra ser em conjunto também. Mas eu tava pensando aqui no Nordeste, o pessoal também faz evento em conjunto, e eles fazem, tipo, mais de 2 universidades, eles fazem várias juntos, então... Pô, no Norte, o ENEB está sendo puxado por 4 universidades, não é? São 3 campos da UFPA e uma IFPA, não? Então, acho que sim. O IFPA, eu não sei se ele tá na CO ou se ele tava só como lugar de evento, mas acho que ele tava como CO também. Porque é o FPA Bragança, a de Belém, que eu me esqueci o nome do campus. Ah, Belém mesmo. E Souri. É Belém mesmo? É, E Souri, que é a do Marajó. exatamente. E a IFPA de Bragança. Sim. Eu acho que, pra Rio Claro, é uma experiência maravilhosa isso daí, sabe? Porque Rio Claro vende fácil esmalte pra cobra, tá ligado? Tipo, eu acredito muito, realmente muito, no poder de Rio Claro e dos Rio Clarinos. E é muito bom, tipo, poder ver a gente, tipo, começando a juntar com outra galera, quem sabe isso abra pra gente se juntar em mais coisas, sabe? Porque sozinho a gente faz, mas, não, vou ser motivacional, não vou me dispor a isso. Amigo, Vamos lá. Romero Coach. mas é real, porque, tipo assim, o tanto de Unesp que tá aqui, por exemplo, é por vocês, assim, que estão chamando, sabe? Vocês da CO. Então, tipo assim, é isso, mano, a comunicação acontecendo. Olha só. Agora eu vou abrir meu coraçãozinho aqui. Eu vou fazer um desejo da minha alma aqui, que é um dia fazer um evento que seja no Rio. Tipo, Rio, ponto. Todas as escolas do Rio puxando juntas. É isso. Muito Arrepiei. obrigado. Arrepiei. Ouviu, Erge? Ouviu, Unirio? Ouviu? De Seropédica até São Gonçalo. Quero todas unidas. Isso que eu ia falar, Da ouviu, Rural Rural? Que não tá aqui, mas não tem problema. A gente chama a Rural também. Eu pareço doce, mas eu sou realmente seco e amargo, tá? E ácido. É verdade, gente. Entendi. Meu Deus, capopeiro. Não. Não sei. Também. Isso seria considerado K-pop? Você pode ser, né? K-pop é ótimo. Tem coreano cantando, é K-pop. Justo, justo. Mas bem, voltamos. Dispersamos. Mas acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu já falei, eu vou falar de novo mesmo. Muito agradecido de toda a construção com essas pessoas. Tipo, tem gente do meu ano, tem gente que eu já beijei, tem gente que eu ainda vou beijar. E, tipo, sabe, essa CO é muito foda. Tipo, eu agradeço muito e eu gosto muito das pessoas que estão lá. Algumas eu apenas desgosto e outras são contatos úteis. Isso é uma frase que eu sei que não remete aos meus sentimentos reais pela CO, tá? Eu gosto muito. Meu Deus. Eu amo que isso está sendo gravado, gente, sério. Amo muito. Edita essa parte. Eu amo que está sendo gravado e que será postado no YouTube, mas eu tiro, tu pode deixar. Ou não, assim, vamos ver. Ai, gente, eu acho que é isso. Tarja, se você quiser parar de gravar, pode. Que a gente pode começar a fofoca. Tava travada, não tava conseguindo parar de gravar. Eita. Mas não vai. Por favor, não, quero porque ficar. Não vai. Tá bom, vou parar aqui de gravar, então. Tá bom. Quero ficar.